tela é o 48988077742. E agora sim, deixo vocês com o Lino Pérez. Um abraço. Bem, então, bom dia aqui a todos, agradecemos também a equipe técnica com a Sofia, nossa Sofia, que acompanha o programa, junto com a Emi e outros também da equipe, que tem a nossa Rosângela desde as 8h30 da manhã, no programa Manhã com Dignidade, que agora encerra, no caso, esta manhã e a todas as quartas-feiras, com o tema que hoje nos ocupa, que é com relação, eu chamo terras indígenas sob o risco de destruição, com o projeto de lei no Senado, que, na realidade, é um projeto de lei, um projeto de decreto legislativo. Ou seja, os parlamentares, em geral, eles têm essa prerrogativa, isso como o vereador também estive, de poder, com um projeto de lei, até cancelar decretos anteriores do Executivo. No caso aqui, esse é do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que já tinha aprovado, no caso específico da demarcação das terras indígenas, em dezembro, né, de dezembro passado, né, acho que foi, porque chega aqui também nesse sentido, que foi um decreto que o nosso presidente demarcou a partir de uma lei de 86, que já demarcava as terras indígenas naquela época. E, a partir disso, o senador Expediu Amin, que já foi governador do caso de Santa Catarina, ele entrou com essa iniciativa de PDL, esse projeto de decreto legislativo, cancelando o decreto do presidente Lula, demarcando as terras indígenas, no caso aqui, das terras do Morro dos Cavalos, né, e também aqui no Imbu, também, que são os dois, Tolas, Indu do Imbu, que está aqui também em Santa Catarina, e ali na BR-280, na região do Piraí, que nós chamamos, né? E, aliás, sobre isso já esteve aqui sendo entrevistado também a Sila Arapoti, dessa aldeia Iraí, que fica nas margens da BR-280 Iraquari, com o nosso jornalista Sérgio Ombres, né, na semana passada, e que ele entrevistou, no caso, essa indígena dessa aldeia, que ela vai passar uma via cortando ali a BR-282, dividindo a comunidade em duas partes. Uma parte vai deslocar, então, para a chamada região do Manso, Jaraguá do Sul, e a outra parte vai ficar. Bem, nesse caso aí, já foi entrevistado, já na época, na ocasião, nesse programa, do Sérgio Ombres, já entrevistou, junto com a Rosângela, né, que vai também ser afetada por esse PDL, esse projeto de decreto legislativo do senador Amin, né, Expediu Amin. Então, hoje, nós vamos entrevistar dois caciques, né, o cacique Aquerechu, né, Aquerechu, que vai estar conosco também agora. Não sei se já entrou, queria até pedir para que pudesse entrar, a cacique Eunice Querechu, da aldeia Guarani, aqui no Morro dos Cavalos, né? E o cacique Sadraque Lopes, da Casa de Passagem, aqui que é Ponto de Cultura Coitaxá. Não sei se já entraram, eu queria que pudesse entrar para poder tratar desses dois temas. Enquanto que eles vão entrando, eu já vou tratando esses assuntos aqui, os dois, e eu queria até pedir, enquanto não entram, para a nossa Sofia passar primeiro as imagens do ato que teve segunda-feira passada, porque foi o dia inteiro de mobilização, segunda-feira, no Brasil inteiro, de atos das comunidades indígenas, apoiadoras do Brasil inteiro. E aqui foi, pela manhã, houve um ato às 9 horas lá no Morro dos Cavalos, aqui nós estamos a Crechu falando, né? Porque lá, as terras do Morro dos Cavalos vão ser diretamente atingidas, porque o decreto do presidente Lula já tinha demarcado essas terras, né? A terra do Morro dos Cavalos, que tem um ritual que estão, nesse momento, passando, que tiveram naquele momento, segunda-feira passada, às 9 horas, agora, no dia 9 passado, e depois aí tem até um vídeo que passa, aqui está vendo, no Morro dos Cavalos, o ritual que eles fizeram naquele momento,
E aí tem até um vídeo também que passa da comunidade tratando, né, e rememorando a luta que tem sido, e eu particularmente acompanhei, inclusive antes de ser vereador, depois de vereador, essa luta pela demarcação das terras do Morro dos Cavalos. Aqui tem o ritual Guarani, naquele momento, na segunda-feira passada, né, falando falando, né, e dançando sobre a perenidade dessas terras indígenas que já foi há muitos anos e que estão em luta pela demarcação e finalmente passaram pelos governos Temer e Bolsonaro e sofreram muita repressão policial e dos governadores e conseguiram, com o decreto do presidente Lula, conseguiram a demarcação dessas terras Morros Cavalos, né? Que, aliás, eles querem passar ali, o Jorginho Melo está querendo agora passar ali já naquela rua, né, aquela via, que é a BR-101, eles passarem a BR-101 não querendo fazer o túnel, que a proposta é que se faça um túnel que passe o lado aí embaixo para poder retirar aquela BR-101 dali e reintegrar, porque ela está cortada ao meio, a Morros Cavalos. Então, manter a integridade ambiental desta área toda territorial para os indígenas guaranis Morros Cavalos. Mas, infelizmente, o atual governador Jorginho Melo está querendo reforçar, fazer binário naquela região ali, mantendo esse recorte, esse estrangulamento da terra naquele ponto. Então isso aqui foi o ritual naquele momento que... Só um pouquinho aqui, gente, eu estou aqui só para pedir para Querechú aqui. E nós estamos aqui, então, pedindo para que, no caso, Querechú entrou, acabou de entrar aqui, nossa Querechú. Bom dia, tudo bem, nossa cacica? Né? Eunice Querechú, a grande guerreira, junto com a Yara e outros, né? Que estão há muitos anos, né? Bom dia, nossa... Tá pegando o som aí? Tá conseguindo? Lá, bom dia. Oh! Tudo bem, professor Lino? Tudo bem, a nossa guerreira. Quantos anos já estou nessa luta aí, Querechú? Eu, desde que nasci, estou nessa guerra aí. Caramba! Mas assim, vocês estão o quê? Há 15, 20 anos, pelo menos, daquela luta ali, né? Específica ali, né? Desde a época do No Morro dos Cavalos, no processo demarcatório, a gente está há mais de 23 anos, né? 23 anos. Olha só, cara. Então, exatamente isso que eu queria tratar esse assunto, porque vocês atravessaram, né? Os governos Lula e Dilma, e depois pegaram o Temer e depois o Bolsonaro, que a coisa ficou pior ainda, né? Com ataques dos governadores também, não é? Anteriores ao atual, que também agora de novo está insistindo em manter a via ali e fazer binário, mas não querendo fazer o túnel, né? Então, vocês sofreram muita repressão, não só do governador, mas também do prefeito local, né? Da Câmara Municipal local, né? Podia contar um pouquinho essa parte, Querechú? Como é que foi essa luta, né, que vocês resistiram? Então, nós viemos resistindo a essa luta há muitos anos, né? E a gente tem, assim, desde antes, né, de eu chegar nesse mundo aí, a gente já tem histórico e registro de resistência na terra indígena Morro dos Cavalos, né? Eu falo sempre que tem uma tia de Arãe, né, que é a nossa ancestral, né, Dona Tatatim, que passou e saiu do Morro dos Cavalos na época que estava sendo implantada ali aquela linha da Eletrosul, né, nos anos 50, e ali já tem esse registro dela, né, inclusive dentro da própria Eletrosul falando, né, dos Guarani que estavam ali. E depois, nos anos 60, a gente tem ali a rodovia, né, a BR-101. Mas o processo mesmo, ele começa a dar essa visibilidade maior, né, e a questão contrária e mídia e jornal, tudo quando entra no processo demarcatório, né? A gente tem lá um período de 93, quando começa ali os estudos, né,
de reconhecimento da terra indígena por parte da FUNAI, e naquela época já, quando começa esses estudos, o povo guarani também questionava, até porque a pessoa que tinha sido chamada para fazer os estudos não conversava com os guarani, né? Ele acabava, ele mesmo decidindo por si só, né, como que era ali o território. E aí os guarani entraram na justiça e solicitaram a participação, né, dentro desses estudos. Logo em seguida, em 95, ele entra para esse lugar de estudo, estudo do território, para fazer esse reconhecimento com a participação do povo guarani. Então, ele traz esse histórico de estudo até 2008, né? Quando a terra ele acaba tendo a portaria declaratória pelo Ministério da Justiça. Antes disso ainda, né? Quem lembra lá no ano de 2005, 2007, que teve o período que nós ali no Morro dos Cavalos nós já fazia campanha para demarcação da terra indígena, né? Teve um período que passou, saiu na imprensa, no jornal Made in Paraguai, né, na revista Veja, falando que o povo guarani tinha sido trazido do Paraguai e deixado ali, né? E isso assim foi muito o ataque diretamente com os mais velhos, né? Porque eu falo que hoje acho que a juventude mudou essa geração, e as pessoas que estão hoje, né, mais na frente são mais jovens, né? Mas na época eram muitos os mais velhos, eram os rezadores, eram as pessoas que não tinham, né, não tinham faculdade. A escola ali do Morro dos Cavalos recém tinha sido construída ali, né? E ali então começa essa perseguição da mídia, da sociedade no entorno, né? Chamando os Guarani do Morro dos Cavalos de paraguaios, né? E aí segue, né? Segue 2008, nós temos a portaria declaratória, a gente começa de novo, né? Numa perseguição muito grande no Morro dos Cavalos. 2012 para mim foi um ano muito pesado, porque aí eu começo a receber diretamente as ameaças, né? Enquanto cacica no Morro dos Cavalos. Eu assumo em 2011. 2012 eu começo então a receber todo esse ataque e muito direcionado, né? Não era só ataque de palavras, não era só ataque na mídia, não era só ataque de recado, mas era tiros na minha casa de madrugada, por exemplo, né? As pessoas atiravam de madrugada na minha casa, eu via pessoas rodeando a minha casa, né? Foram momentos muito ruins, assim, né? Que a gente teve que articular, mobilizar a segurança, a Polícia Federal, a Polícia Militar, Civil, tudo quanto parte da segurança a gente foi buscar para que a gente pudesse se manter ali enquanto pessoa, enquanto indígena e principalmente enquanto liderança, né? Nós tivemos 2014 ainda, né, naquele período, a discussão sobre, né, a quarta pista, que foi aquele período comentado, né, e falado e para ser construído, porque a ideia sempre era a duplicação da BR-101, mas nunca aquele pensamento, né, de resolver mesmo a questão da BR. Sempre é uma jogada política. Todas as vezes são jogadas políticas, né? E aí a gente tem, de novo, né, a gente entra nesse debate, nesse discurso, a gente é exposto, né, para a sociedade nesse debate de incitação de violência contra nós. E o Estado de Santa Catarina, ele entra, então, com uma ação civil originária, né, as que a gente chama de ACO, ele entra, né, do Supremo Tribunal Federal questionando a terra indígena Morro dos Cavalos. E aí ali entra trazendo desde daquele primeiro ataque, entra um questionamento sobre o marco temporal, né? Entra esse questionamento falando que os indígenas ali, eles não estavam ali em 88, né? Então, um dos questionamentos da CO no Supremo Tribunal Federal e eram a tese do marco temporal, era a questão da duplicação da BR-101,
era a questão do desmatamento de uma área de preservação, que é o Parque da Serra do Tabuleiro, né? Várias coisas eles usaram-se nesse contexto, né, para questionar. Mas a gente conseguiu, né, trazer todas as respostas e tudo mais, porém, essa CO continua no Supremo Tribunal Federal, né? Dentro desse processo da CO, ele não impede, né, não impediu que o processo demarcatório seguisse, né? E aí, assim, naquele período ainda, a gente pegou o ministro da Justiça, a FUNAI, governador do estado, né, em Santa Catarina, sentamos para fazer um acordo, né? Ou, assim, como estava em litígio com essa CO no Supremo Tribunal Federal, então paralisava tudo, processo demarcatório, tudo que acontecesse dentro da terra indígena, né? E o que a gente fez? O governador do estado ele entra e o próprio DENIT para a construção de uma quarta pista dentro da terra indígena. E os dois são federais, tanto a parte da BR quanto a terra indígena são pertence à União, né? Na verdade, ao governo federal, né? São deles as responsabilidades. E a gente questionou, falando, nosso território está passando por um processo de litígio e o que vocês querem fazer de quarta pista é dentro da terra indígena, então a gente também não vai aceitar, né? E nesse acordo, junto com o ministro da Justiça e governador do estado, na época, se decidiu que desse continuidade, então, ao processo demarcatório e fizesse a quarta pista, né? E na época, a quarta pista, ela era o início da implantação das obras dos túneis que era para ser construído no Morro dos Cavalos, né? Enfim, são muitas coisas assim, mas só para entender como que uma coisa é ligada à outra, né? Assim, falando um pouco desse histórico, né, de como que a gente está incluído em todos esses debates aí que são falados contra as terras indígenas, né? Enfim, nós temos muitas histórias para contar, né, de violência, inclusive, né? A gente teve lá em 2017 o ataque que a minha mãe sofreu, né? Na época, assim, para mim foi um momento assim que eu tive que tomar decisões que eu jamais imaginaria ter tomado, né? Porque, tipo assim, é um momento que você cai, né? Tipo, é um momento que você não sabe mesmo como reagir, né? E naquele período, para mim, a minha saída e a minha tomada de decisão foi entrar para esse lugar da política, né? Porque era um lugar que eu tinha muita resistência de entrar, de fazer minha luta muito enquanto liderança tradicional, enquanto, né, mulher indígena, né, fazendo esse papel, sem me contaminar com essa política de fora. Mas naquele momento, para mim, não tinha outra saída. Ou eu entrava e fazia isso em proteção do meu território, meu povo principalmente, ou eu acabava de alguma forma. Eu tinha certeza que eu ia morrer naquele período, né? Porque era para mim, tudo era para mim, né, essas ameaças. Então, vim para o mundo político e continuo na luta pela terra indígena Morro dos Cavalos, né? Acho que a gente vai conversar mais para frente sobre a PDL e outras histórias. A gente não está ouvindo você. Eu quero aqui só agradecer a fala da nossa Eunice Querechu, na primeira parte, né, que ela faz uma história do seu processo de luta no Morro dos Cavalos, que eu acompanhei em parte, isso vem bem antes que ela explicou, passou por o marco temporal, que foi uma luta aí começa dos nossos irmãos indígenas. Eu quero aqui dar um bom dia para o nosso Sadraque Lopes, que é dos Caigangues, que está aqui, já uma luta que vem lá desde 2000, e já perdi a conta, 2013, 2014, né, na época do nosso mandato, que eles vieram para cá, exigindo a casa de passagem. Então, aqui, bom dia, nosso Sadraque Lopes, tudo bem? Bom dia, Lino. Bom dia, Querechu. Como é que está?
Irmãos! Então, o Sadraque também, aqui nós estamos mostrando, né, Sadraque, as imagens, quando eles começam, segunda-feira de manhã, ali preparando as faixas, né? Naquele momento, viu, Crechu, que quando vocês estavam lá, eles estavam aqui também, no Brasil inteiro, né, num ato unificado nacional contra esse PDL do Esperidião Amin, senador hoje, foi governador, que tenta, vamos dizer, cancelar o decreto do presidente Lula, que demarcou as Morros dos Cavalos, né? E o Tolo, né? Sabe, que é outra região também ali perto, em Araquari. Então, essas duas terras que está, de novo, né? Como foi assim, também a parte ambiental, da mudança do Código Ambiental, que começou em Santa Catarina, e alterar os códigos florestais, afetou o Código Florestal Nacional e alterar o Código Florestal Nacional. E agora estão com o projeto de lei 2159 para acabar, voltar aos anos 80, sobre regulação da questão ambiental, gerando devastação, bem no ano do COP. Né? Então, nós já estamos aqui nesse programa também sobre esse decreto, esse projeto de lei 2159, que vai afetar também as terras indígenas, certo? Quilombolas, etc. Estou tudo interligado. E é estranho isso, um ataque violento a tudo que se avançou na área ambiental, que no caso tem a ver com a terra indígena. E o marco temporal, que estava explicando aqui a nossa Eunice, né, como é que foi todo esse processo de luta, né, Sadraque, que vocês também acompanharam junto, né, em várias aldeias no Brasil inteiro, que chegou no STF, foi uma vitória no STF. No entanto, aprovaram no Congresso, né, de adotar o marco temporal. Inclusive, nós estamos, isso na parte que eu queria ver com vocês também, como é que fica esses dois problemas. O STF, que é o Supremo, que vale mais que o Congresso, e o Congresso aprovando uma lei que nega o que aprovou no Congresso. E aqui, no caso do STF, é tirar o marco temporal. Certo? Então, esse é o ponto que eu acho que vocês estão se apoiando, né, que é fundamental para nós. Então, eu queria só agora perguntar, e nós voltamos à nossa Eunice, como é que foi essa DRAC? Eu estive lá também. Eu queria pedir a imagem, passar a imagem minha Sofia, do como é que foi o início, né, dali pela manhã, foram atravessar o túnel e foram em direção ao centro. Foram até a Assembleia Legislativa, depois foram até lá o gabinete do senador Álvaro de Carvalho, senador Esperidião Amin. Como é que foi essa experiência também aí, enquanto que lá, já passamos as imagens, né, que foi o ritual que fizeram o Morros dos Cavalos com a Eunice, né, coordenando o ritual lá. E aí? A sua... Aí, agora sim. Pode falar. Pois é, Lino. Bom dia outra vez, né? Bom dia, Quirixu aí, Quirixu, né? Eu já quero dar o meu agradecimento pela essa chamada de hoje, pela essa nossa conversa de hoje, né? E contar um pouco também pelo acontecimento sobre nosso ato que a gente fizemos, né? Para a gente se ajudar, né? Contra essa lei que está sendo levantada, né? Próprio território da Quirixu, que estava bem ali, e o Torimbu, né? Que está sendo mais prejudicado. Mas não é só esses dois, né? Porque se essas leis se continuar conforme que está andando, é para prejudicar todos nós, dos povos indígenas ao Brasil todo, né? E por isso a gente sempre está com essa preocupação nossa aí. A gente, por enquanto, a gente está por aqui, mas a nossa preocupação sobre os nossos territórios, sobre os nossos parentes que estão nas retomadas, né? Não importa qual etnia, de qual estado, né? A minha luta sempre foi essa, né? Que a nossa preocupação não vem de hoje, né? E o ato de segunda-feira, de dia 9, e foi dia 8, que era domingo, era às 10, 11 horas da noite, a polícia bateu aqui, né? Falando que nós não poderíamos fazer o nosso ato embaixo nós não poderíamos passar embaixo do túnel, né? E aí a gente ficou usando as nossas estratégias. A gente tinha usado outras estratégias, né? Que a gente ia fazer, mas nós ia fazer no outro lado do túnel, né? Que nós ia... Aí os nossos companheiros, o resto das lideranças disseram para nós que
não vai adiantar nada se a gente fizesse esse ato, mas desviando o túnel. Nós tínhamos que usar uma estratégia de pegar o BR que ia passar no túnel, que vai até no centro. Aí, quando era dia 9, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, já a polícia já tinha 6, 7 viaturas no portão, né? Dizendo que nós não poderíamos sair para passar no túnel. Se quisesse fazer, tinha que fazer por outro lado. Aí a gente seguremos até as 7h30. Quando era 7h30, 8 horas, a polícia bateu de novo. Daí eu disse para eles que o nosso ato ia continuar aqui dentro do espaço da casa de passagem, né? Aí, na hora ali, veio outra nossa estratégia no meio do nosso ritual, nossa reza. Aí é onde que eu joguei para a comunidade, né? Se nós quisesse fazer, porque não é o que eles querem, é como nós queremos agora. Porque antigamente o que eles faziam, eles querem fazer de novo, outra vez com nós. E nós não podemos mais deixar acontecer isso. Aí eu disse para outro guerreiro, né, que tinha que abrir, fazer tipo um portão lá atrás, lá no antigo terminal, abrir a tela lá, que não queira, nós ia passar no BR e nós ia fazer a nossa marcha, nosso ato, né? Aí, quando deu a segunda passada em roda do antigo terminal, aí na terceira, daí a gente viu onde é que estava aberto, e a polícia ficou parando nós no portão. Quando nós fizemos a outra volta em roda do antigo terminal, aí nós começamos a passar para o outro lado. Nós já tínhamos deixado nossos militantes também, os nossos apoiadores, para que eles venham ser o primeiro para fazer a segurança, e nós ia fazer nosso ritual, a nossa marcha, né? E aonde que deu tudo certo, a gente saímos ali, e até que a polícia fizeram a volta, nós já estava chegando no túnel já. Nós já estava entrando embaixo do túnel. Aí atravessaram 3 viaturas na nossa frente, quando eles foram para descer, nós fomos passando das viaturas, e fomos indo, só no nosso ritual, nossas rezas. Aí nós pensamos na metade da nossa caminhada, eu usei mais uma estratégia que nós tínhamos que passar nos legislativos, né, nos deputados, para fazer outro ritual ali, e depois para nós ir no escritório do AMI. Porque o que eles vêm fazendo, aqui a gente tinha que mostrar que não era por ali que o que eles estão pensando de nós. Porque prejudicando o Morro dos Cavalos, Tordimbu, estava prejudicando todo o Brasil todo. Então, a Querexu, agradeço por esforço de vocês também, agradeço muito, porque para nós continuar nessa nossa luta, para nós se ajudar, se abraçar, me parece que tem outra caminhada para fazer, não sei quando, dia 20, 23, fiquei sabendo, e a gente conta com nós, a gente toma aí para nós se abraçar, para nós fazer essa nossa luta, e nós se abraçando, que a gente vai e não deixar fazer acontecer o que esses deputados vêm fazendo com nós. O marco temporal, porque nós somos guardiões da floresta, porque se ser provado, essas leis aí é para terminar com as florestas, com a mãe terra, e se mexendo, e porque tudo isso vem a favor do agronegócio. E o agronegócio, ele vem acabando com nossos direitos. E nós somos floresta, nós somos guardiões da floresta. E então, eu quero estar, mais uma vez, aí contando com os companheiros, com os militantes também. Agradeço, lindo,
Agradeço o Si, que estava aí na frente também, dos demais companheiros, que deram esse esforço para nós. Em conjunto, nós fizemos esse nosso trabalho. Esse nosso ritual, a nossa caminhada, foi muito ótimo. Desde agora, nós estamos contentes, nós estamos falando, só que nossa preocupação, Querixu, a gente não está bem por dentro o que aconteceu lá em Brasília. Teve algum resultado sobre o nosso trabalho, sobre os nossos parentes que ficaram na rua, trancaram a rua, fizeram o seu ritual. Então, né, a gente também queria estar por dentro do que está acontecendo. Houve algum resultado? Valeu a pena de nós fazer esse nosso ritual? Valeu a pena de nós mandar nossas lideranças, incentivar nossos parentes que estão longe de nós, mas na nossa reza, no nosso ritual, nós estávamos juntos. Então, nossos parentes também estão preocupados, eles querem saber também o que resultado teve a nossa luta. Então, a minha fala é isso. E desde já quero agradecer mais uma vez o Lino aí pela essa chamada, pela nossa prósia para nós estar proseando um pouco hoje, né? E vamos ouvir um pouco também, às vezes a cacique Querixu está mais por dentro, né? Sobre acontecimentos, ou teve algum resultado, teve alguma resposta boa, ou ainda nós temos que ir para a rua de novo, então... Porque até a gente não vê a notícia boa, a gente tem que estar preparado todos os momentos. E a luta dos povos indígenas é um dia para o outro. Se nós dizer, amanhã vamos para a rua de novo e estamos aí, estamos juntos. Então, muito obrigado. Obrigado, Sadraque, por enquanto. Sadraque, eu peço a Sofia que passe novamente a imagem ali do ritual do Morro dos Cavalos, e está sem som. Então, a gente não está vendo o que aqui é a dança. Aí a dança, depois a Querixu fala um pouco. É o outro vídeo. Aí. O som é importante, o som que nos toma a alma. Ele leva para o tempo do passado e o tempo presente. Gente, a língua do Alcisto, a minha arrepia quase que é uma espécie de abdução, né, do espírito, que vocês nos trazem para os ancestrais, que nós, ocidentais, todos perdemos essa memória na Terra. Então, isso me toca muito, viu, Querixu? Então, eu queria que pudesse também, o que você realmente falou ali, e já colocar como televador solar, como é que fica daqui para frente, dia 23, é isso? Não sei como é que está o próximo ato, e como é que foi em Brasília, se vocês lá acompanharam, pessoal, os irmãos, né, os parentes, que estavam em Brasília naquele momento fazendo protesto. Obrigada, professor. Cumprimentar aí o cacique Sadraque, né? Falar que a gente está acompanhando, né, também todos os movimentos aí em rede nacional, né? E nós tivemos em vários pontos do Brasil, né, esse levante aí para fazer essa mobilização nacional, né, contra esse decreto, né, que é 717. E quando passou, né, esse decreto lá no Senado, foi feito, então, um chamado, né, um chamado nacional para a Articulação dos Povos Indígenas, né, que é a PIB, uma reunião com todas as lideranças para fazer uma mobilização, né? Então, no dia 9, ele foi o início da mobilização, e essa mobilização ela continua até a gente ter uma resposta, né? E assim, é muito urgente, porque essa proposta que está sendo colocada agora para o Congresso Nacional, para ela né, aprovar, e a gente tem certeza que se ela já está lá, né, na hora que ela for votada, ela vai ser aprovada. Ela vem, ela vai ter, nós vamos sofrer um retrocesso no Brasil, e a gente volta para o tempo da ditadura, né? Que é um processo muito diferente do que a
outros processos, outros projetos de lei que são criados, por exemplo, para impedir as demarcações de terra, para impedir as novas demarcações, né, para reconhecer as retomadas. Esse decreto ele vem num lugar de suspender as terras que já estão homologadas, as terras que já estão com o processo demarcatório concluído, né? No caso do decreto, né, 12.290, que é o decreto da homologação da terra indígena Morro dos Cavalos, o decreto 12.289, que é da terra indígena Todo Imbu. Esse projeto de decreto de lei legislativo, né, que ele é chamado, ele é um decreto que, se aprovado, o presidente ele não pode, né, derrubar ou vetar o decreto, porque é um decreto legislativo, né? E aí nós temos, de novo, o Supremo Tribunal Federal. Esse decreto, esse PDL 717, ele vem principalmente nesse embate do artigo 2º do decreto 1775, né, que é o decreto que tem todo o processo demarcatório, né? Esse processo demarcatório desde o início até o final, né, que é a parte conclusa do processo demarcatório. E isso está sendo discutido dentro da mesa de conciliatória sobre a tese do marco temporal, que é aquela lei que foi aprovada lá no final do ano, né, de 2023, a Lei 14.701, que é uma lei que aprova o marco temporal. O que o legislativo, né, ele está fazendo esse confronto, e é uma afronta muito grande, uma afronta direcionada não só para nós povos indígenas, mas para todos os poderes. Ele vem num confronto, né, do executivo, do judiciário, ele vem muito nessa afronta entre, né, os direitos dos povos indígenas, mas ele afronta diretamente o executivo e o judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, né, que votou lá em 2023, né, no período ali da votação sobre o marco temporal, né, e que esse marco temporal ele não passou pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a parte judiciária ele fala que não, a Constituição é o que está valendo para nós. E o legislativo, que são os deputados, vieram e fizeram esse confronto, né? Fizeram esse confronto com o judiciário e aprovaram essa Lei 14.000. Agora, esse do PDL, ele vem no confronto do executivo, né? Que é da parte da presidencial, né? Que decide. Então, assim, o que o legislativo, né? Os nossos não, né? Esses parlamentares, eles querem dar o comando em tudo, seja dentro dos territórios indígenas, seja na área ambiental, como a gente já viu que passou também ali, né, o PL, né, da devastação, mas mais do que isso, eles querem decidir por tudo isso num confronto muito grande e contra os povos indígenas. Então, assim, o Amin, Esperidião Amin, né, que é o senador que apresenta essa proposta, e passa, né, dentro desse Senado, ele vem dentro desse lugar de confronto mesmo, né? Então, assim, e nós, enquanto povos indígenas, nós não estamos errados, nós não estamos fazendo, né, como foi colocado ali, fazendo baderna, né, como eu vi, assim, até parlamentares aqui do estado de Santa Catarina, policiais, falando assim que não, se esses índios querem fazer baderna, eles que vão para outros estados que permitem, porque em Santa Catarina não tem indígena, né? Não é terra indígena, não tem território indígena, né? E aí, assim, para mim, me levanta assim, uma preocupação, assim, se nós, enquanto povos indígenas, enquanto sociedade, né, que não está por dentro de tudo que está acontecendo,
a gente corre sim o risco de a gente ser, assim, a gente já está sendo jogado para trás, mas assim, de a gente retroceder muito mais, e ele está ganhando essa força de estar avançando. E por isso que foi chamada, então, essa mobilização para o dia 9, para a gente, no Morro dos Cavalos, a gente fez o chamado para a gente fazer essas orientações mesmo, né? E passar essas informações para nós mesmos, entre parênteses, do que está acontecendo, do que é essa lei, do que ela atinge e afeta diretamente, e para os nossos apoiadores que estão ali com a gente também, para entender o processo. Mas a gente fazer o chamado de um dia D da luta, né, contra esse PDL, contra tudo que vem, né, sendo criado ali e projetado contra os povos indígenas, e principalmente relacionado ao meio ambiente. Nesse dia, do dia 23, a gente foi feita uma reunião com todos os caciques que estavam presentes, e dali foi tirada uma nova data de uma mobilização maior, que daí em termos de região sul, né, que são as terras, principalmente as duas terras, né, que é Morro dos Cavalos e Todo Imbu, de fazer uma mobilização maior em Santa Catarina, mas em Florianópolis, que é onde sai, né, todo esse ataque contra os direitos, né, assim como saiu a tese do marco temporal, né, com a terra indígena Laclanô-Choclen, agora sai esse PDL também, que com as terras indígenas, com duas terras indígenas daqui, que acaba abrindo esse portal para ser questionado outras terras indígenas, já com todo o processo concluído, né, demarcatório já concluído, ele abre, então, esse precedente para fazer esses questionamentos, né? Então, assim, ele coloca em risco, assim, ele coloca a vida dos povos indígenas à mercê de um extermínio e da ditadura, né, que tem esse lugar que a gente percebe que ele coloca como essa linha de imagem para a gente seguir de novo para esse lugar, né? Então, assim, a gente não pode permitir isso, nós não vamos permitir, não vamos permitir, porque, assim, tudo ilegal, é inconstitucional, tudo esse absurdo que está acontecendo, ele está ferindo tudo do que é mais legal, do que é justo, do que é constitucional, tudo, né? Ele vem passando e tratorando tudo, como eu falei, desde nós indígenas, a questão ambiental, mas principalmente o poder executivo e o judiciário, né? Então, assim, se não pararem, se o judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, não parar isso, aí a gente já não tem, vai virar uma terra sem lei, vai virar uma terra, né, que o legislativo, né, vai dizer para os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vão querer dar esse comando, né, para os ministros. Então, assim, esses são os pontos, né, e respondendo ali bem rapidinho aqui o Sadraque, né, nós não tivemos nenhum resultado, assim, definitivo, né, desse dia de luta que aconteceu no dia 9 por Brasília. É muito estranho não, para a gente não estranha nada, mas assim, de ninguém puxar essa pauta, ninguém tocar no assunto, de nenhum lado, assim, está tendo esse silenciamento, né? Existe um silenciamento muito grande, as nossas lideranças estão em Brasília fazendo esse movimento, indo para os gabinetes, indo para o Congresso Nacional, indo em todos os lugares para fazer esse movimento e dar essa visibilidade, mas por partes, né, do legislativo, seja ele, né, do executivo, do legislativo e judiciário, a gente não tem nenhuma, assim, a gente tem um silenciamento, a gente não tem nenhum posicionamento ou uma atenção para esse lugar, né? A gente tinha ali a mesa conciliatória que ia ser retomada, né, no dia 9, por isso que a luta foi chamada para o dia 9, mas ela foi adiada de novo, né? Porque agora a gente está tendo ali, né? Até ontem a gente estava tendo os interrogatórios ali do ataque do 8 de janeiro, né? Que era o golpe de Estado, né? Com os bolsonaristas. E aí o Supremo ele acabou adiando por conta desse interrogatório, né? Então, assim, nós não temos nada
Não temos nada, assim, resposta, de retorno, de comentário, de nada. Está esse silenciamento e nós precisamos mobilizar. Precisamos mobilizar todas as nossas bases, povos, os nossos apoiadores, nossos parceiros, né, que estão fazendo essa luta, porque o ataque que vem para cima dos povos indígenas, mascarado principalmente, né, desse ataque principalmente para dentro do Estado, né, ele é muito grande, e aí eu queria deixar assim, um pouco desse alerta, principalmente os moradores que moram dentro dos territórios indígenas, que essa tentativa de retirar os povos indígenas ou anular ali a portaria, o decreto de homologação, não é uma defesa dos moradores que moram dentro das terras indígenas. Se enganam as pessoas que acham que o Amin está defendendo o povo que está lá morando dentro da terra indígena Moço Cavalo. Não é. A gente teve, né, e vocês viram em Florianópolis que teve demolição das casas, né, ali dos pescadores, e com todo esse aval dessa grande massa que está vindo para isso. Então, assim, não é só os povos indígenas, né? Nós somos os originários e começa sempre por nós, mas, assim, o projeto político do Estado é mesmo dos que têm dinheiro, do que tem essa parte econômica, né, garantido, e eles estão vindo para tratorar todo mundo. Então, assim, hoje pode ser nós, amanhã vai ser vocês. Então, assim, a gente precisa estar junto nesse mesmo rio, né? Mesmo em barcos diferentes, a gente precisa estar remando para a mesma direção, porque não existe uma outra saída a não ser fazer a defesa dos territórios indígenas, principalmente Moço Cavalo e todo o Imbu, que é em nome de todos os outros territórios, né, dentro do nacional, né, dentro do Brasil, e contra, né, esse PDL 117, né, que vem para trazer a ditadura e a escravidão de volta, principalmente para Santa Catarina, mas para a rede nacional, né? Perfeito. Eu queria só pedir para o Sadraque fazer um encerramento, e eu queria aqui, eu ia dividir, mas a Zoraia Vargas está aqui presente também na sala, e ela vai tratar em seguida da questão da manifestação que houve na armação, e ela faz parte da coordenação do grupo coletivo que está lutando contra o 2159, que é o PL da devastação. Isso acabou de dizer exatamente a Eunice. Nos pega povos originários, depois pega os povos tradicionais, são os pescadores, e pega todo mundo. Que a guerra é territorial de grandes monopólios da terra, como agronegócio, certo? Então, não sei se dá para entrar aqui a nossa Zoraia Vargas, né? Ou a gente espera no outro segmento. Mas, assim, ela levanta essa questão também, já tratamos esse programa aqui também, né? Mas aqui, o pessoal Sadraque tem que fazer um encerramento, Sadraque, dessa reflexão, que levantou esses pontos, não é? Mas você tem a proteção do STF, não é? Tem, só para quem chegou agora, recapitulando rapidamente, existe uma lei lá de 1775, de 96, que demarca as terras indígenas. Houve um decreto do presidente Lula também, agora recentemente, né, demarcando essas terras exatamente aqui em Moço Cavalo e o Tolo, do Imbu, certo? E o que é o senhor Amin, o senador? Ele foi projeto de decreto de lei, o PDL, ele vai desmontar esse decreto do Lula, né, cancelar esse decreto do Lula, e, portanto, vocês ficam sem demarcação, voto tudo para trás. Ele ataca também o 1775, então vai lá atrás. Então você recua historicamente, volta a estacar zero, vamos dizer, lá atrás, tá? Só uma coisa importante, que ele diz que o marco temporal é de 88 para cá, certo? Quem tem na ocupação 88. Mas tem ocupações anteriores, que também já tem prova disso, que quebra essa tese do marco temporal, que o STF muito bem já aprovou. Agora, o que você falou, uma coisa que me chamou a atenção aqui, Sadraque, eu levantou a Eunice, o silêncio. Como é que está o executivo nisso, entendeu? Como é que fica isso? Já encerrando aqui o nosso Sadraque.
Muito bom a colocação da Cacique Querexu aí. A gente deu para entender um pouco. E então, nós que somos liderança, nós que estamos na frente da luta aí, então, daqui por diante, a gente vai fazendo o que tem que fazer, junto com os companheiros aí, como ela colocou, né? Não é só nós vamos ser prejudicados. Então, fazer essa chamada aí para dia 23 e fazer essa chamada em geral para a gente continuar na rua. A gente vai fazer a nossa parte aqui em Florianópolis, junto com os demais aí, os parentes, e os que estão nas aldeias, em Rio Grande do Sul, que estão que estão na rua, né, que continua. Se eles estão trancando aí, se a rua está sendo trancada em meia hora, a gente tem que começar a dobrar os horários. Se for preciso deixar 2 horas fechado, tem que deixar fechado, né? É isso que nós temos que incentivar nossas lideranças, que venha sair algum resultado lá em cima, que nós venha ver uma resposta sobre nossa luta, sobre nossos esforços que a gente faz. E a luta, ela não pode parar. A luta, ela tem que continuar. A gente vai avaliando se está valendo a pena o que é o nosso esforço, a nossa luta, e se está muito em silêncio, como a Querexu falou, então a gente vai dobrando. Se semana em semana que a gente tem que fazer a nossa caminhada, a nosso ritual em Florianópolis, temos que fazer. Perfeito. Isso é a nossa preocupação hoje. Perfeito. Porque se a gente não fazer isso, vai ser muito mais pior daqui para frente. E deixar nossos guerreiros sempre lá em Brasília, porque isso que aconteceu aí foi uma surpresa muito grande para nós. Perfeito. Se nós sabíamos que estávamos se preparando para fazer essas votações, essa sobre o território do Morro dos Cavalos, Tordimbu, a gente tinha se adiantado antes. Então, para que isso que a gente venha colocar nossas lideranças, os nossos guerreiros que estão na frente em Brasília, deixar eles mais espertos nesse trabalho, para que eles venham sempre estar acompanhando dentro dessas salas, dentro dessas leis que está sendo levantado sobre os deputados. Porque essa que aconteceu para nós foi uma surpresa muito grande. Quando menos espera, já tinha acontecido. Então, que daqui por diante a gente venha tá em cima. Com um diálogo com as nossas lideranças, Capibe, Arpinsul, que estão em nossa frente. Deixar eles mais alerta, para que eles venham estar mais por dentro do que está acontecendo em Brasília. Para que daqui por diante que a gente venha continuar com a nossa luta, queira ou não queira, eles têm que aceitar a nossa luta, nossos direitos, do nossos futuros que estão vindo. E é de todo, essa luta vai ser de todos. Se a gente vai estar sendo prejudicado, mas os outros também, os Juruá, os brancos, também vão ser prejudicados. Então, que eles venham em nós, para nós se abraçar, para nós ir em frente. Tem que ir para cima. Então, a minha fala é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sadraque. Encerrando aqui a nossa Eunice Querexu, lá do Morro dos Cavalos. Quero agradecer, professor Lina, aí pelo espaço, né? Agradecer aí o Cacique Sadraque, né? Agradecer a todos os ouvintes, né, que estão participando e ouvindo nós aqui nessa conversa, né? A história é longa, né? A gente precisa de muito mais tempo, né, para a gente poder fazer um diálogo mesmo, né? Mas eu acho que as informações são essas e nós seguimos aí na luta, né? A gente vai ter uma reunião
hoje com todas as lideranças de rede nacional, né, para decidir esse ato do dia 23 em Florianópolis, né? E a gente já adianta aqui, já convida também a todos os apoiadores que quiserem estar presente com a gente ali nessa mobilização para que se some a nossa luta, né? Mas é isso, assim, sabe? Agradecer mais uma vez esse espaço e dizer que nós estamos também à disposição aí no que a gente puder contribuir. Obrigado. É o seguinte, ó, só uma entender. Então, vocês vão se reunir hoje, é isso? Quer dizer, quais? A parte sul, para preparar o dia 23, é isso? O ato dia 23? É hoje? Sim, a gente vai fazer uma reunião online para a gente se alinhar, né? Entendi. Para preparar o dia 23. Perfeito. Então, só para entender aqui, para agradecer a todos vocês aqui, eu quero dizer que esse assunto aqui é de todos e, infelizmente, Santa Catarina está sendo o celeiro de projetos que depois se nacionalizam, certo? Foi também, na época, a mudança do Código Ambiental, mudou o Código Nacional, existe lá a tal autodeclaração, quer dizer, todo agronegócio, viu, Sadraque, que pega o engenheiro agrônomo, olha, não tem problema, esse projeto não vai ter problema nenhum. Isso passa a declaração para dizer que não vai ter devastação. Se houver, bom, aí faz o reparo depois, certo? Bom, e assim também o plano diretor. Na cidade, a mesma coisa. O empreendedor imobiliário faz uma declaração com seus engenheiros e arquitetos, não tem problema. Se houver problema, eles não repara depois, certo? Essa é a autodeclaração que está por trás do 2159, que é o projeto de lei da devastação, que está junto, conjugado com esse aqui, que vai atacar as terras indígenas, né, e quilombolas, etc. Então, eu quero colocar isso, que é um assunto que vou tratar na próxima quarta, vamos voltar a esse assunto, que é a armação lá no sul, né, ela fez um protesto lá, porque estão saindo 7 pavimentos lá, né, 12 pavimentos em várias regiões. Então, isso tudo tem a ver. E aqui, de novo, a autodeclaração sai daqui e vai para o Brasil de novo. Tá? E aqui também a derruba do marco temporal, de novo, começa em Santa Catarina, que é o berço, infelizmente, do fascismo, né, do atraso, né? Como diz a nossa Querexu, voltando ao período da ditadura. E aqui tem os sementes, o que vieram aqui, por acaso, que aqui ganhou o atual governador, que apoia abertamente o inominável, vamos chamar assim dizer, certo? Então tem um alinhamento aqui em Santa Catarina, infelizmente, da destruição ambiental, do ataque aos povos indígenas, que sempre estiveram aqui. Eu quero colocar aqui, parabenizar a luta do nosso Caipovo Caigangue, do Sadraque, que, ao contrário, eles pedem, você tem que estar pedindo licença para entrar aqui, diz os prefeitos. Não, ao contrário, vocês têm que pedir licença, porque nós sempre estivemos aqui. É o contrário. E essa vitória, né, Sadraque, que levou a Casa de Passagem, está hoje, tem uma vitória, eles estão conseguindo, viu, Eunice? Vaga ali, que foi uma coisa que eu fiquei muito maravilhado, na Escola Getúlio Vargas ali em frente, a população está começando a entender, estão avançando, aprovar a Casa de Passagem, o projeto definitivo da Casa de Passagem, Casa de Cultura, Boitaxá, não é isso? Isso aqui tudo, quer dizer, foi uma pressão com o apoio do Ministério Público Federal. Eu quero relembrar a Ana Lúcia Hartmann, a nossa grande procuradora. E no caso também, viu, Querexu, né, Querexu? Vocês são paraguaios. Não é que a matéria da Veja antes, e você, não, ao contrário, conseguiram mostrar ao contrário, que nós sempre estivemos aqui, nunca saímos. Vocês que vieram de longe, vieram para cá, chegaram aqui, vocês são estrangeiros nas nossas terras. As duas lutas, Caigangue e Guarani, mostram para o mundo, né, os guardiões e guardiãs das nossas terras ancestrais. Então, eu quero parabenizar vocês, a gente chama na cultura negra, né, chama os griots, são os mestres do saber, vocês dois que dão uma lição para crianças, jovens e adultos do mundo, e aqui nessa região, de quanto vale a luta e quanto vale preservar. Apesar da perda, foi uma chacina, não é isso? Que vocês, eu acho que, não sei o cálculo que eu faço, vocês estão com menos de 10% da população originária, 1.500. Houve um aumento da população desde o início do século passado, né? Século XIX, até depois caíram e subiram, vocês estão aumentando a população novamente, tentar recuperar um pouco os povos originários. Quero colocar que vocês estão aqui, não estão falando sozinhos, estão falando em nome dos ancestrais, certo? E vocês encarnam. Parabéns, nossos guerreiros e guerreiras aqui. Agradeço imensamente, o tempo é curto, mas a gente vai abrir espaço para lá na frente, não é isso? Na preparação do ato dia 23, vocês voltarem aqui para colocar nesse espaço, ou no meu programa, ou no espaço Portal do Zacato, mas a mídia independente está aberta, o Zacato, para acolhê-los, como sempre foi. Obrigadão, tá? E um bom dia aos nossos ancestrais, tá? Indígenas. Obrigado, Lino.
Tamo junto. Obrigado, Fica aquele show. obrigado, obrigado, Creschu. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.